Só você sabe aquela sensação de alívio quando você toma um remédio para azia ou refluxo? Muita gente toma aquelas pastilhas efervescentes, toma hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, e até parece que resolve, né? Mas se eu te dissesse que na verdade esse alívio é só temporário, que o remédio está só maquiando o sintoma, enquanto o problema de verdade continua ali, continua escondido. E pior ainda, pessoal, se eu te falar aqui que o uso prolongado pode estar abrindo portas para o seu corpo para um inimigo silencioso que ninguém te conta, são os parasitas, isso mesmo, os vermes. Essa informação é importante porque a maioria das vezes, como foi o meu caso, passei 10 anos sofrendo com essa doença, que foi azia e refluxo, eu sofria muito com parasitas e muitas vezes não sabia o porquê era. Eu tinha diarreias constantes, tinha déficit nutricionais. Então tudo isso daí é um dos efeitos colaterais se você usar a medicação por muito tempo. Funciona assim: o ácido do estômago é a primeira barreira de proteção do nosso corpo. Quando você toma os prazóis, tipo omeprazol, pantoprazol e outros que também têm a mesma função, você acaba diminuindo esse ácido. Pode até parar a queimação, né? A gente toma, a gente acha bom, não tá legal, tomei aqui a medicação, parou a queimação. Mas o problema real e a causa raiz fica ali, só esperando para piorar. O sintoma vai embora, mas a raiz do problema e até outros riscos continua. Só que agora estão maquiados. Sem o ácido, parasitas que antes não sobreviviam passam direto ali pelo estômago e chega ao intestino e começa a bagunçar tudo. Bagunça ali a digestão, tua energia, a tua imunidade. Muita gente não percebe, porque o sintoma da azia até some, mas os outros sintomas começam a aparecer. Por exemplo, você tem a questão de estufamento, má digestão, indisposição, você tem as carências nutricionais e até ansiedade. E isso aí pode até evoluir também para doenças mais sérias. Então, você pode entender qual a importância de você saber dessa informação. Tudo isso daí, pessoal, é aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos. Às vezes a gente acha muito bom porque o remédio ele é importante para aquela fase inicial, aquela fase que você tem aquela queimação, aquele desconforto. Mas aquilo você tem que parar para pensar porque se você parar de tomar medicação, todos os efeitos voltam. E muitas vezes até pior. Era meu caso. Eu estava ansioso na época, eu queria saber, já estava ali com 1 a 2 meses tomando o omeprazol, tomava o de 40 miligramas, e eu queria saber, será que eu já estou curado? Passava 1, 2 meses, e quando eu parava, dava ali uns 3, 4, 5 dias. Quando a azia voltava, pessoal, vinha rasgando tudo, vinha pior do que nunca. Então é por isso que é importante a gente ter essa consciência, que a gente toma sim, a gente deve tomar, você deve seguir os aconselhamentos aí do seu médico, mas não ficar tomando, que foi meu caso, eu passei 10 anos, pessoal, tomando isso daí. Já pensou se eu tivesse continuado tomando isso daí? E eu tenho mais uma coisa para te falar aqui. A ciência já provou que usar essa medicação por muito tempo aumenta até o risco de você ter infecções e, como a gente tinha falado, por parasitas. Ou seja, você tira o sintoma da frente, mas deixa a porta aberta para o problema se instalar de verdade. Então, nesse processo, pessoal, eu passei, logo em seguida que eu passei por esse problema e comecei a estudar de verdade o que é que vem a ser saúde, várias outras portas se abriram. Foi o que fez eu me tornar terapeuta integrativo e ajudar pessoas que tinham o mesmo problema. Então, nesse processo, nesse período, eu desenvolvi esse método que a gente vai direto ao ponto. Qual seria o ponto X? Justamente aquilo que a gente falou, seria restaurar a defesa natural do seu corpo. Ou seja, você vai tratar a causa e devolver a liberdade de viver, comer sem medo. Então essa causa vai ser o quê? Vai ser justamente você voltar até a acidez do teu estômago normal, que tem que estar ali entre 1,5 e 2. Ou seja, quando você tem essa defesa do estômago normal, você acaba por restaurar sua defesa natural. Então você trata a causa raiz do seu problema, você vai ter a sua liberdade de comer sem medo. Eu me lembro quando você acaba indo lá no consultório, você sai com a lista de medicamentos que devem ser cortados. Quando você resolve esse problema, você vai ter duas soluções.
Quais são? Isso resolvendo o problema na raiz. Você se livra da medicação e, acima de tudo, volta a comer sem medo. E nas minhas redes eu sempre trago essas dicas, explicações e soluções práticas para quem quer virar esse jogo. Então você vê que é importante quando você consegue, com essas soluções, claro que isso não é um passe de mágica, eu levei ali 8 anos para descobrir e desenvolver um método que passa justamente por todos esses processos. Você recupera a acidez do estômago de forma normal através das tecnologias quânticas, que é a gente usa, dentro desse método, a gente usa o Digest Quantic, que é esse produto que eu desenvolvi com a tecnologia também ao longo desses 8 anos de estudos que eu desenvolvi. Você passa por um processo de desintoxicação de metais pesados também. Isso aqui vai ficar importante, eu vou falar isso aqui em outros vídeos. Passa por um processo de desparasitação também. A gente usa também tecnologias quânticas, que é o Parasita Q. E, acima de tudo, também a gente trabalha com a tecnologia quântica que ajuda a ter um equilíbrio, uma modulação emocional para pessoas, por exemplo, que têm gastrite. Tem muitas pessoas que têm gastrite e acabam, justamente por esse padrão emocional, desregulando o ciclo da cascata hormonal do cortisol. E isso faz com que diminua a acidez. Se bactérias que era para estar lá no intestino, elas acabam voltando e subindo para o estômago, que é a famosa H. pylori para quem tem gastrite, e acaba inflamando tudo. Então, são pequenos detalhes que ninguém te conta por aí que acaba você tendo uma série de problemas, ter que usar remédio pro resto da vida, ter uma restrição alimentar até pro resto da vida, porque se você exagerar um pouquinho, acaba voltando todo o problema de novo. Então você vê como é importante, tá certo? Então aqui nas minhas redes sociais eu sempre trago essas informações, explicações e principalmente a solução. São as soluções práticas para quem quer virar esse jogo. E se você quer entender mais, receber dicas exclusivas e aprender como proteger sua saúde de verdade, me segue aqui nas redes sociais, ativa aí as notificações, assim você não perde nenhum contato novo e fica por dentro de tudo que pode transformar a sua vida. Então, para você que não me conhece, meu nome é Rafael Guerra, sou terapeuta integrativo e ajudo pessoas a se livrarem da azia e refluxo em até 15 dias, sem uso de medicação e dietas radicais.